violência neonatal. Não é uma coisa assim que só diz respeito ao bebê naquele momento. A gente tá falando de uma coisa a longo prazo também. Então, o que aconteceu ali naquele momento ficou registrado na vida dessa criança. Será que um bebê precisa realmente chorar para você avaliar e medir os sinais vitais dele? Acho que não é necessário. E a gente costuma normalizar tudo isso. Sobre a questão da mãe, né? Acabar de ter o parto e já tirar o bebê, não levar para a mãe, já é considerado uma violência, né? Você pode falar mais alguns outros exemplos? Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curte esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre violência neonatal. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, eu estou com a Gabi Miranda, ela que é obstetriz, consultora internacional de aleitamento humano e laser terapeuta. Também estou aqui com a Karen Godoy, ela que é psicóloga de gestante e de mães. Queridas, quero agradecer, né, vocês por estarem aqui no Natcast, a Gabi, né, pela primeira vez aqui hoje, a Karen, que já participou de algumas rodas, né, Karen? Já tô ficando da casa. Já é da casa, né, então quero agradecer a vocês por estarem aqui, pra gente falar, né, sobre esse tema, violência aí neonatal, que é uma coisa que eu pouco escuto, né, mas que a gente vê aí que vem acontecendo. Então, pra gente iniciar, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, Gabi, falar um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho também. Legal. Muito obrigada. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Bom, eu sou obstetriz, né? Como você falou. Sou consultora em aleitamento materno e desmame gradual. Sou laser terapeuta. Já estou há mais de 10 anos na humanização da assistência ao parto, né? E recém-nascido, enfim. Então, já acompanhei vários partos domiciliares e hospitalares. E de forma planejada, né? Os domiciliares planejados. E às vezes acontecem os não planejados também. Sim. Quando o bebê vai mais rápido do que a gente planeja. E como você falou, a violência neonatal realmente é um tema que não é tão discutido, tão abrangentemente falado, Sim. né? Mas é uma coisa muito grave que acontece, né? É muito frequente acontecer nos hospitais, né? Infelizmente é uma realidade. E a gente precisa falar mais sobre isso, né? Então, eu gostei muito desse tema porque a gente precisa trazer mais luz para ele, né? Porque é uma coisa que acontece, é uma questão grave e a gente precisa mudar essa realidade. Gabi, você sempre, assim, sempre quis trabalhar nessa área aí, né? Cuidando das mulheres, na gestação, no pós-parto, ali no trabalho de parto também. Você sempre quis isso? Sim. Ou como que foi a sua história? Sempre quis. Sempre fui aquela criança que fazia os pais passarem vergonha, porque via uma grávida na rua e grudava na barriga e ficava conversando com a barriga. Igual a minha filha, hoje ela adora animais, então todo cachorro que ela vê na rua, ela fala, mãe, posso ir lá passar a mão no cachorro? E tá, pergunta pro dono. Sim. E eu era assim com gestantes. Eu sempre gostei muito de bebês, de gestantes, e eu estou numa família muito numerosa e eu fui a primeira filha, né, primeira neta, então eu vi meus tios crescendo, né, na adolescência, assim, deles. Então, acompanhei quando minhas tias foram engravidando, parindo, né, amamentando. Na minha família, a amamentação, ela é muito, né, assim, todo mundo amamenta, né? Não tem essa coisa da fórmula na minha casa, enfim. Então, eu sempre estive nesse mundo. Então, sempre foi uma coisa que fez parte da minha realidade e que já me interessava, né? Então, foi algo muito natural. Eu sempre conto que eu tinha, por volta de 8 anos, a primeira tia que engravidou, ela entrou em trabalho de parto na casa da minha avó. E no dia tava só eu, minha avó e minha tia. Caramba. Então eu acompanhei, assim, o trabalho de parto dela. Fiquei muito chateada porque eu não acompanhei o parto. Que elas tiveram que ir pro hospital, né, em algum momento.
E aí eu fiquei chateadíssima que eu não acompanhei, mas depois eu perguntei tudo pra minha avó, vó, como que era, como que nasce, como não sei o que e tal. E eu brinco que ali a obstetrícia me escolheu, porque eu falei, não, eu preciso ver o final. Eu tava até, né, até o momento que elas foram, eu preciso ver o resto. E aí eu sempre entendi que eu queria Que era o isso seu pra minha caminho. vida, que era meu caminho mesmo, trabalhar com gestantes, com nascimento, nesse momento tão único, tão complexo ao mesmo tempo, né? Intenso, insano para Sim, algumas, né? Mas muito mágico também ao mesmo tempo. legal. Karen, se apresente aí pro pessoal de casa. Eu nem sei como eu vou me apresentar, Nath. Bom, eu sou a Karen Godoy, tô aqui acho que pela quarto Acho que é episódio, quarta né, vez. que a gente tá gravando. Tenho aceitado sempre os convites da Nath, porque eu sou psicóloga de gestantes e de mães, e por consequência acabo lidando com a relação com a criança. Né? Então a gente sabe o quanto que esse tema pode ser um agravante dentro de um quadro materno e até dentro de um problema familiar mais amplo, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Sou psicóloga já há 18 anos, mas há 6 venho trabalhando só com gestantes e mães, essa área da perinatalidade. E é um prazer estar aqui novamente com você, conhecendo mais pessoas, né? Conexões, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que também é complementar, né? É complementar a tudo que a gente já vem falando nos últimos episódios que eu participei e outros tantos de outras pessoas que têm participado aqui do teu canal. Legal. É um tema assim, eu nunca, né, nunca falei, é a primeira vez que eu falo sobre violência neonatal, então assim, não sei como que é, eu achei que nem existia isso, né? A gente fala sobre, igual eu tive um episódio que a gente gravou antes de vocês, que a gente falou sobre violência obstétrica e como que é a violência neonatal, né? Gabi, gostaria que você falasse um pouco pra gente, né, o que é para quem tá nos assistindo, que muitas vezes também pode nem saber que isso existe, né? O que que é essa violência neonatal, como que é cometida? Bom, a violência neonatal a gente entende que é qualquer forma de abuso psicológico, físico, sexual também com o bebê, né? Com o bebê que acabou de nascer e ele fica no período ali neonatal até 28 dias, né? Então, dentro desse período, a gente entende como violência neonatal. E ele pode ser, né? Desculpa, acho que eu gaguejei. E a violência neonatal, ela pode ser tanto de procedimentos feitos de forma desnecessária, né? Como a forma que a gente trata mesmo os bebês ali. Às vezes não vai haver um procedimento desnecessário, doloroso, invasivo, mas existia uma separação da mãe e do bebê, então o bebê nasceu e foi levado rapidamente para um berçário, para fazer qualquer cuidado que não tinha nenhuma justificativa ali, pesar, medir, tomar vacina, tudo isso pode ser postergado, né? A prioridade deve ser o bebê nascer e ir para o colo da família, né? E não para um berço, para um outro lugar, né? Longe da sua família ali. Você já presenciou, Gabi, assim, várias violências neonatal na sua trajetória aí? Infelizmente. É muito comum. É muito comum. Nem sempre é um procedimento invasivo, como falei, né? Mas, assim, é o arroz com feijão dos hospitais, né? É nascer e cumprir protocolos, né? Então, o bebê é facilmente separado da família, levado para outro ambiente. Se for uma cesárea, principalmente, a prioridade é quase que tratar o bebê como um produto, né? Caramba. Então, tem aquele vidro na sala, então a família fica ali amontoada naquele vidro, olhando todo o processo ali. O bebê nasce, ele não vai pro colo da mãe, ele vai ser levado até aquele vidro para ficar sendo mostrado igual o Rei Leão no filme, Um né? produto, né? É um produto, ele é tratado como um produto. Então ele vai ali, vai limpar o bebê, vai enrolar ele e vai levar ali para a família, como se aquilo fosse a prioridade, né? Tanto que nos partos que eu atendo, ontem mesmo acompanhei uma cesárea necessária, né? Enfim, e tinha familiares dela e a gente falou, antes de tudo, já avisa que vai demorar. Vai demorar para ver, porque a prioridade é É a mãe, nascendo né, bem, criança? que vá para o seu colo e fique com você.
né? Não é levar para vidro, isso, né? O bebê vai ser visto depois, ele tem muito tempo para ser visto pela família. A prioridade é ir pro colo, né? Qual que é aí a consequência, né, da violência neonatal para esse bebê e também para a família ali, para mãe, né, para o pai? Como que é todo esse processo? Eu acho que é importante a gente, quando você fala que você nunca tinha ouvido falar da violência neonatal, assim como da violência obstétrica, acho que é importante a gente considerar que na nossa sociedade a gente normaliza muitas práticas de violência, Sim. né? Como sendo procedimentos necessários, como sendo protocolos ou práticas, né? Comuns e necessárias para o bem-estar geral da criança, né? Eu fico pensando muito na consequência desse bebê, como a Gabi falou, né? Ele vai para longe. Ele morou por 9 meses, 40 semanas, às vezes até mais tempo, dentro do corpo da mulher, né? E de repente ele vai para um espaço sozinho, sem borda. Tá chorando, gente, de Eu tô emoção. chorando. Tô chorando, tentando conter uma tosse. Mas assim, ele vai para um lugar sem borda, né? Que é um lugar frio, às vezes inóspito ali para aquela condição da onde ele vinha. E isso pode romper com as relações, né? Pode romper de alguma maneira com o vínculo dele com o mundo. Né? Isso pode interferir de maneira geral e até a longo prazo com a relação como ele foi recebido por esse mundo, né? Porque a gente pode considerar que essa recepção foi hostil. E ele estava ali, dentro de um aconchego, dentro de um espaço que ele já se formou ali dentro, que ele já conhecia. E, de repente, ele está num ambiente que parece muito hostil para ele. Não tem ninguém o acolhendo. Ele está ali sozinho, né? Então, a gente não costuma considerar isso uma prática violenta, justamente porque todo mundo nasce assim. O tapinha na bunda, por exemplo, né? Quando a gente fala assim, o bebê, o médico batia no bumbum das crianças, se a gente for falar, né? Pro neném Tira o chorar, neném né? para o neném chorar. Será que um bebê precisa realmente chorar para você avaliar e medir os sinais vitais dele? Medir a relação dele com a respiração, com o mundo? Acho que não é necessário. E a gente costuma normalizar tudo isso. Então a gente precisa mudar isso, porque muitas vezes, na minha prática, eu escuto assim: bebês com dificuldade de adormecer, bebês com dificuldade de se adaptar ao amamentar, bebês com dificuldade de se adaptar com o próprio ambiente, né? Que trazem uma consequência de forma muito sutil, às vezes imperceptível, porque a gente não associa isso, de acordo com a relação de parto violento, né? Então, a gente precisa considerar que, por sermos humanos, a gente precisa tratar de uma forma mais acolhedora, humanizada, né? Eu sempre falo desse termo, que é um termo contraditório, porque a gente não devia falar que um parto deveria ser humanizado, que o nascimento deveria ser humanizado, porque é um parto de humanos, né? O nascimento de um ser humano. Mas por que a gente usa esse termo? Justamente porque a gente perdeu essa essência, a gente instrumentalizou, a gente mecanizou toda essa estrutura do nascimento, tratando justamente como um bebê, às vezes, como um objeto, como a gente Sim. estava falando, né? E é interessante que quando a gente vai estudar a história da medicina, a história da pesquisa, né, das pesquisas científicas e tal, a gente chegou em determinado momento da nossa história, os bebês eram considerados que eles não tinham dor. Bebês não sentiam dor, não sentiam nada, né? Naquela época em que os bebês eram considerados seres, uma folha em branco, como se eles nascessem sem nenhuma experiência. Então, imagina, né? Qualquer procedimento abrupto, o próprio tapinha na bunda, é um movimento muito violento para um bebê que nunca foi tocado, né? Que nunca foi, assim, acariciado, que nunca teve no colo de ninguém, né? Ele estava lá encolhidinho, dentro de um espaço, todo enroladinho, de repente você estica o bebê, bate na bunda dele, Eu né? apanhei, eu sei que a minha Eu avó falava também. que eu levava, que eu quando eu Teve que nasci, levar o tapinha para chorar, né? pra chorar. Né? Então, assim, a gente precisa começar a questionar, né, se isso faz sentido.
Porque muitos pais, inclusive, esperam que o tapinha na bunda e o choro do bebê. Porque é sinal de que Já o bebê normalizou, tá né? bem, que o bebê tá vivo, né? Mas quando a gente assiste um parto humanizado, você vai ver que muitas vezes o bebê não vai dar um pio. Ele vai sair do ventre da mãe, vai para o colo e ele vai experimentar a experiência com o mundo, o corpo da mãe, a temperatura do corpo da mãe, a relação dele com o próprio corpo. Ele vai experimentando, mexendo a mãozinha, ele vai mexendo a boquinha, mexendo o corpo de uma forma tão delicada que quando você imagina que ele é colocado num lugar, num bercinho, sozinho, num vidro, em que a família tá olhando lá toda emocionada, mas ele tá totalmente perdido, é uma judiação, Sim. né? E a gente precisa entender como é que a gente vai se constituindo no mundo. As primeiras horas de vida do ser humano podem ser determinantes para como ele vai encarar o mundo pelo resto da vida. Né? Legal. Então a gente sempre leva em consideração a relação de urgência de fato, né? A minha filha mesmo, quando nasceu, desculpa, ela precisou ser encaminhada para UTI neonatal, ela teve um descompasso na respiração. Mas antes dela sair, eu gritei assim para a equipe, eu falei, vocês não vão me deixar nem ver, Caramba. né? Então assim, pararam o bercinho distante para eu olhar a carinha da minha filha. Mas eu imagino como ela ficou naquele período de horas depois que antes da gente se encontrar. Tanto que eu acho que eu já contei essa história aqui Sim. no episódio anterior, né, de que quando a gente se reencontra, quando eu encosto nela, quando eu toco a minha mão nela, ela desativa todos os modos em que ela estava sendo colocada ali no protocolo de hipotermia. Então a gente tem que falar sobre essa questão da violência. Então, um outro exemplo que eu posso trazer é de que ela precisou fazer um procedimento cirúrgico com 1 ano e meio, né? Um cateterismo cardíaco. E ela tem muita dificuldade com o toque no corpo, com exames muitas vezes pouco invasivos que ela precisa fazer até hoje, e ela não sabe não sabe explicar por que que ela tem essa dificuldade. E eu imagino que seja Que sobre seja, isso, né? Foi um procedimento super invasivo, foi um procedimento em que ela fica sozinha. Então a gente precisa melhorar um pouco a forma como a gente vê esse bebê. Não só como eu preciso salvar esse bebê, eu preciso ajudar esse bebê, eu preciso fazer todos esses procedimentos para garantir que o bebê está bem. Garantir que o bebê está bem, às vezes, é garantir que ele esteja próximo dos seus pais, dos seus familiares e dando para ele um ambiente acolhedor nesse movimento de nascimento, né? Legal. Engraçado isso que você falou da sua filha, porque fica essa ideia de que o bebê não vai lembrar, Exato. né? Então, assim, a gente pode fazer o que for com o bebê, porque ele não vai lembrar, não tem uma memória consciente. Pode até ser Consciente que não não tenha mesmo. uma memória consciente, mas a memória tá ali, Uhum. né? Essa forma de ser recebido, a forma como foi tratado, se viveu procedimentos invasivos ou não, tudo isso está registrado. A forma De do alguma toque forma. fica com uma memória Exato. é uma memória do tato, é uma memória que é uma memória interna, Sim. né? Que muitas vezes a gente nem consegue nomear, de fato. Sim, mas tá lá, né? Tá registrado lá. Sim. E ela vai, de certa forma, ao longo da vida, trazendo essas coisas, essas repercussões. Então, Sim. eu não consigo dormir com a luz apagada, eu não consigo, não suporto bem o toque, não gosto de toque, não gosto que me abracem. Então, ela vai, de certa forma, depois, ao longo da vida, se manifestando. Então, o que a gente está falando da violência neonatal, que é importante a gente frisar aqui também, que não é uma coisa assim que só diz respeito ao bebê naquele momento. A gente está falando de uma coisa a longo prazo também. Então, o que aconteceu ali naquele momento ficou registrado na vida dessa criança e vai repercutir para Pro todo resto da sempre. Enquanto ela existir, pode ter uma repercussão do que aconteceu no nascimento dela, na gestação dela, como foi o parto dela. Ô, Gabi, você pode falar pra gente, dar exemplos do que é a violência, né? Um exemplo que você falou no começo do podcast, sobre a questão da mãe, né? Acabar de ter o parto e já tirar o bebê, não levar pra mãe, já é considerado uma violência, né? Você pode falar mais alguns outros exemplos que acontecem aí no dia a dia, como você também, né? Tá nesses acompanhamentos de parto? Sim. Num nascimento típico, né?
quando a gente considera um nascimento clássico, não dentro do que é considerado humanizado, com todas as ressalvas que, né, que a Karen trouxe. Num nascimento típico, geralmente o bebê nasce, nem sempre ele vai ser colocado no colo da família. Então, a primeira coisa ali que vai acontecer é o cordão ser cortado logo após o nascimento. Uma das coisas que a gente fala que seria muito importante ser evitado, né? Esse corte tardio, ele possibilita que o sangue que está ali entre cordão e placenta retorne para o bebê. Então, o bebê, durante toda a gestação, ele tem uma circulação aberta, né? Então, circula o sangue pelo corpinho dele e pela placenta também, é assim que recebe nutriente, oxigênio. Então, quando nasce, existe um fluxo único, que é voltar esse sangue da placenta para o bebê. Né? Isso garante um volume de sangue suficiente para uma boa reperfusão dos órgãos, né? Para que o bebê tenha uma boa circulação, uma boa transição respiratória, que ele se adapte bem no mundo aqui fora. E também ajuda a ter um estoque de ferro para a primeira infância, né? Então, a primeira coisa que é feito num nascimento tradicional é cortar o cordão. Então, o bebê nasce, já corta o cordão e ele já é entregue a alguém, ao pediatra, a uma enfermeira, né? E essa pessoa que recebeu essa criança vai levar para um berço aquecido, que fica geralmente no mesmo quarto. Em alguns hospitais ele ele fica dentro de um berçário. Então ele sai até mesmo do cômodo que está a mãe, o pai, enfim, a família. Lá, esse bebê muito provavelmente vai ser aspirado, né? Então, é uma outra coisa que a gente entende que é desnecessária, que é a aspiração. Então, se o bebê demonstrou que tá bem, ele tá respirando, ele tá fazendo as trocas gasosas, né? Porque eles não respiram pelo pulmão durante a gestação, eles respiram pelo cordão umbilical. Então, a grande preocupação é se o bebê vai fazer a troca respiratória, se ele vai conseguir respirar pelo pulmãozinho. Lá dentro da barriga tem líquido amniótico, então fica líquido durante, né, por todo o corpinho do bebê, inclusive pelo sistema respiratório. Mas o parto normal, ele muito provavelmente no momento do expulsivo, né, ele vai fazer uma grande drenagem desse líquido, né? Então, quando o bebê está ali atravessando o canal de parto, ele está passando pelo processo do expulsivo, as contrações, a pressão que a parede vaginal vai fazendo no corpinho do bebê faz com que esses líquidos sejam expulsos, né? Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, quando o bebê tá ali nascendo, às vezes a cabecinha ficou para fora, o corpinho ainda para dentro, a gente observa líquido saindo pelo nariz, líquido saindo pela boca, né? Isso tudo faz com que essa drenagem, né, aconteça de uma forma espontânea, natural, e ali tem espaço para o ar entrar, né? Essa é uma questão em comparação à cesárea, por exemplo, né? Então, a gente não tem essa drenagem, né, que aconteceu no expulsivo. Mas se houve contração, houve trabalho de parto, o bebê tem uma tendência de fazer uma transição respiratória melhor. Mas uma forma que a gente tem de ajudar o bebê é fazer essa aspiração quando o líquido que está ali na via aérea do bebê não permite que ele respire sozinho. Mas é muito difícil isso acontecer, né? Principalmente para os bebês que nasceram de parto normal. Sim. Então, dentro de um nascimento tradicional, né, o bebê vai lá para o bercinho e ele vai ser aspirado. Então, aspira a boca, aspira o nariz. Num lugar ainda mais tradicional, ele vai aspirar também o ânus, para saber se o ânus está completo, se ele tem o buraquinho, né? Se é um ânus funcional ali, ou se vai precisar de alguma reparação, de alguma cirurgia, porque veio fechadinho. O que é muito raro também. Então, vai ser feito esse procedimento. Dentro do hospital tem uma preocupação de já identificar o bebê, então ele já vai receber pulseirinhas nos pés, nas mãos, com o nome da mãe, né? RN de fulana de tal.
já vai limpar o bebê, né? Porque ele nasce sujo, entre milhares de aspas, a gente não considera isso sujeira, né? Essa melequinha que o bebê nasce na pele chama vernix e é muitíssimo importante, inclusive, ajuda a manter a temperatura do bebê, que ele não controla muito bem sozinho nas primeiras 6 horas de vida. Então, o vernix, ele tá ali para fazer é um manto térmico mesmo, né? Então, ajuda o bebê a não perder calor. Mas nessa esfregação toda dessa limpeza, esse vernix é retirado. Então, o bebê fica suscetível. Inclusive, tem alguns estudos que relacionam o vernix ser absorvido naturalmente com uma diminuição de chance do bebê ter doenças respiratórias. Então, todas as ites que a gente tem, As bronquite, respiratórias e as de pele também, sinusite, né? de pele, sim, As mas muito das dermatites, as respiratórias. coisas assim, né? Sim, todas as ites da vida. A gente tem uma chance menor disso acontecer quando a gente deixa o vernix ser absorvido, né? Mas nesse processo tradicional de acolhimento, entre aspas, do bebê, ele vai ser esfregado. Em alguns lugares ele até vai tomar banho mesmo, e aí tem espuma, tem produto, tem tudo para tirar mesmo toda essa camada natural do vernix, inclusive também tirar a microbiota da mãe, né? Porque ele passou por um canal que, entre aspas, não é a palavra certa, mas contaminou esse bebê com as bactérias boas da mãe, né? E isso vai ajudar também com essas doenças respiratórias e vai Processo ajudar. imunológico, né? Processo Como um todo. imunológico como um todo. Então, essas bactérias vão se instalar ali no intestino do bebê e ajudar todo o sistema imunológico do bebê a se fortalecer, a ser criado, né? Porque não tem muito quando nasce, né? Então, ele perde também essa oportunidade de ter mais saúde, mesmo para a vida dele, né? Sim. E aí, depois disso tudo, que, né, o cordão foi cortado, ele foi aspirado, ele já passou por um processo de limpeza, já passou por um processo de identificação. Muitas vezes ele já recebe vacinas ali mesmo, né? Então, a primeira dose da hepatite B, vitamina K, já é feito ali no bercinho também. Sem o apoio de ninguém da família, essas picadas, né, vão acontecer ali de praxe mesmo, de rotina. É pingado um colírio no olho do bebê, um colírio que é bastante desconfortável, então é muito agressivo para o olho do bebê, né? Tem as suas consequências também, não é só algo profilático, né? Ele também tem uma reação química do próprio medicamento que pode causar uma conjuntivite no bebê, enfim. Então a gente num nascimento humanizado, a gente vai sempre entender se é necessário ou não ser colocado esse colírio, né? Então a gente coleta alguns exames da mãe durante o pré-natal para entender se dá para recusar ou não. E você, Gabi, você, com esse tempo que você tá, você acredita que a violência neonatal, ela tem sido normalizada até Com pelos certeza. profissionais? Com certeza. Com certeza. Até porque são os profissionais muitas vezes que fazem tudo isso, né? Nem sempre é necessário. Como eu falei, a aspiração nem sempre é necessário, só se eu tenho um bebê que não tá respirando mesmo, eu vou entubar esse bebê, então eu preciso realmente de espaço de líquido das vias aéreas para poder fazer essa intubação. Colírio nem sempre é necessário. Tirar o vernix do bebê, então secar o bebê, e não é só assim, colocando a mão e um paninho para secar, como a gente seca, molhou aqui a mesa. Raspar a pele, parece, né? Esses tirar dias. mesmo, né? Tirar. Esses dias eu tava uma das maternidades principais, assim, de São Paulo, e tava a enfermeira lá, parece que ela tava lixando uma parede, né? E aí eu falei, para, já tá bom, chega. E ela, não, eu não tô tirando o vernix. Eu falei, mas não tem como. Não tem como não tirar o vernix do jeito que você tá fazendo. Pelo amor de Deus, para, né? Então eu já fui chamada várias vezes nos hospitais, inclusive, para receber notificação de brigar. Brigar com o pediatra, brigar com enfermeira neonatal por esse tratamento. Mas é o protocolo, é a realidade. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não pensam além do protocolo, né? E eu acho que é uma falha em vários âmbitos, né? Então, é o hospital que tem protocolos antigos, ultrapassados, nada de acordo com as evidências científicas. É a faculdade que forma esses profissionais
com esses protocolos também antigos, ultrapassados e nada de acordo com evidência científica. Então, a questão também de uma falta de educação perinatal, né? Então, os profissionais não só do parto, mas os profissionais do pré-natal também estão falhando de não educar essa família, de não explicar o que é considerado violência neonatal, o que é um procedimento de fato necessário para que o bebê passe nesse momento, né, de nascimento e durante a internação do hospital. Eu acho que é uma falha em vários momentos de instituições diferentes, de Sim. Eu pessoas acho que tem diferentes. um lance da própria sociedade, né? Muitas Também. vezes a gente, enquanto profissional da área de saúde, a gente é questionado, como a Gabi disse, né? Ah, eu fui chamada para ser notificada porque eu arrumei confusão com a equipe, mas tem uma questão que é justamente de você questionar algo que ninguém nunca questionou, talvez, na própria prática. Ô, E Karen, eles se sentem sim. ofendidos, E né? aí tem como fazer, como eu posso dizer, se preservar para não ocorrer essa violência Eu acho neonatal? que é justamente isso que a gente está falando. Acho que a atualização, o pensamento crítico, né? A relação de. Porque o que eu vejo muito na prática é como a Gabi falou: dentro das faculdades, das formações em saúde, a gente tem muito comumente algumas práticas sendo exigidas, né? Como protocolos de segurança. E a gente tem que entender que as coisas estão atualizadas, Uhum. né? A ciência se atualiza hoje com muito mais velocidade do que antigamente. Então, se existe a necessidade, por exemplo, de uma aspiração ou de uma intubação do bebê, isso é uma situação à parte, não é a situação normal, não é a situação de todos os partos. E parece que a gente vem de uma geração, de alguns anos, né? De uma geração que tem a idealização de que salvou os partos, está salvando as mulheres, inclusive oferecendo a cesárea como uma grande alternativa ao auxílio de dor, a não sentir dor. E é uma grande falácia, no fim das contas, né? Porque é um procedimento que vai ser muito mais invasivo e pode ser muito mais doloroso no pós-parto do que o próprio parto. Então, a gente precisa aprender a se relacionar com a dor. A gente precisa aprender a se relacionar com a proteção, com aquilo que é de fato necessário. Porque quando a gente está ouvindo a Gabi falar sobre a retirada do vernix, né? A gente, enquanto adulto, está olhando para aquilo como algo nojento, né? É algo que, ai, que nojo esse bebê cheio de melequinha, né? Vamos tirar isso. Só que isso é super importante para o bebê. Então, assim, se a gente muda a cultura, se a gente muda a forma como a gente aborda, se a gente muda a forma como a gente trata isso, se a gente entende, né, que o vernix é necessário, que ele precisa passar algumas horas no corpo do bebê, que isso vai ser absorvido, ressecado automaticamente, porque pode prevenir doenças, qual é o pai que vai ficar com nojo daquilo que previne doença? Sim. Entende? Então, o quanto que a gente precisa mudar a nossa cultura de fato. E acho que isso em vários âmbitos da violência como um todo. Aqui a gente está falando da violência neonatal, com a chegada do bebê no mundo, mas se a gente falar de violência obstétrica, a gente vai falar de coisas muito parecidas. E se a gente falar de violência contra a mulher, por exemplo, a gente vai falar de coisas muito parecidas, que Sim. são pequenos hábitos, né? E sem questionamento, que prevalecem sobre uma hierarquia de poder. Né? Então, Sim. o médico tem o poder de decisão sobre o que é melhor ou não para aquele bebê, sem questionar. Por quê? Porque para ele talvez possa ser mais confortável se prevenir de qualquer coisa, mas a gente está esquecendo de pensar no que a gente está tirando de possibilidade desse bebê Sim. também. E para Né? vocês hoje, né, para as duas aí, qual que é o maior desafio para vocês em trazer essa consciência sobre a violência neonatal nos dias de hoje? Eu acho que os profissionais são uma grande barreira. Um exemplo, né? Eu atendi um parto uma vez num hospital que não estava muito adaptado, eles não tinham uma grande estrutura para um parto humanizado, né? Todas as salas de parto aconteciam numa sala de centro cirúrgico.
Não tinha essa estrutura que a gente conhece hoje, de ter banheira, de ter chuveiro, né? De ser uma suíte de parto, né? Uma Tinha cama recursos, maior. Não né? tinha muito recurso. Mas a gente Sim. foi, era o que ela tinha, né, como possibilidade no convênio dela e fomos. O bebê nasceu, deu tudo certo, né? Foi um parto super bonito. Depois que nasce o bebê, a gente coloca direto no colo da mãe, a gente coloca um pano para aquecer os dois ali, mas nada entre a mãe e o bebê, é em cima deles, né? Para que não haja uma interferência para o contato pele a pele acontecer. O bebê estava bem, a gente deixou eles ali. Então, depois do parto, não nasceu na cama. Num parto humanizado é muito difícil nascer o bebê na cama. Nasceu na banqueta de parto. A gente encaminhou os dois ainda com um cordão conectado, né? A gente foi ali auxiliando, ela deitou na cama. Tava tudo certo, tudo tranquilo. Sangramento, né, dentro do normal. O bebê bem, fazendo a transição respiratória dele ali, estável. A gente deu licença para a família, deu privacidade e ficou num cantinho, assim, né, da sala que tinha acesso ao corredor, ao posto de enfermagem e tal. E deixou a família lá, os pais estavam super emocionados, chorando ali, vendo o bebê e tal, no colo, uma cena super bonita. E a gente ficou ali num cantinho do posto de enfermagem, dando espaço, né? E respeitando ali o tempo deles. Nisso, passou uma enfermeira correndo com uma incubadora, assim, tá nascendo o bebê na enfermagem. E aí ela saiu, né? Tá com o bebê, com toda a estrutura ali para aquele parto. Dali uns 5 minutos, volta ela com o bebê dentro dessa incubadora, só o bebê, não tinha mãe. Correndo, de novo. E aí foi em direção ao berçário. E aí ela sentou para preencher papéis, que a gente tem uma bíblia para escrever depois que o bebê nasce. E aí eu falei, nasceu lá na admissão? E ela, nasceu, mas foi tudo certo. Eu falei, foi tudo certo? Eu achei que tinha dado algum problema. Ela, não, o bebê nasceu bem, a mãe tá bem também. Eu falei, porque eu vi você passando com o bebê na incubadora, eu achei que tinha dado algum problema. Ela, não, tá tudo certo. Eu falei, então por que não ficou com ela, né? Vocês não fazem contato pele a pele? E ela, que tava super simpática respondendo a minha pergunta, ficou séria, fechou a cara, falou, não, a gente não faz essas coisas aqui. Aí eu falei, mas contato pele a pele, né? Assim, como recomenda o Ministério da Saúde, OMS, né? Sim. Ela, não, a gente não tem estrutura para fazer essas coisas. Que Aí eu estrutura ela disse, precisava, então, mas né? eu falei, mas a estrutura é só o colo da mãe Mãe. mesmo. Então, isso você tem aqui, né, disponível. O colo da E mãe olha que tá lá. facilitaria, né? Os dois utilizariam o mesmo O mesmo espaço. E espaço, não não é? um ocuparia um espaço no berçário e o outro na admissão, né? Exato, exato. Aí ela, não, a gente não faz essas coisas aqui. E levantou e saiu brava, assim. Então, a gente fica pensando, né, que para fazer um bom atendimento, a gente precisa de uma super estrutura, a gente precisa de X, Y, Z coisa, a gente só precisa de um colo e boa vontade, né? A gente A só gente precisa precisa da de muito sensibilidade do pouco. olhar, né? É disso que você está Exato. falando, E de dessa conhecimento, sensibilidade né? De conhecimento, de saber que de assim. olhar para o bebê como um ser humano, eu acho, né? Uhum, Como um ser humano que está chegando ao mundo e que sim. precisa ser acolhido dentro das suas necessidades. E Eu compartilho além muito disso, da ideia da Gabi, assim. Acho que a minha maior dificuldade é essa mesmo, é que né? além de né, ter essa coisa do quero acolhimento e etc., é um direito do bebê, né? Uhum. Sim. É uma pessoa, tem direitos também. E você, o seu desafio é esse Eu também, acho que Karen. até porque como eu trabalho com psicoeducação, né, Nath, assim, a gente orienta, a gente tenta falar sobre o que vai acontecer, a gente tenta fazer a relação, os pais se relacionarem de uma forma mais leve com o chegar do bebê, mas a gente se esbarra numa equipe que às vezes estraga tudo, né? Numa estrutura hospitalar, numa coisa que fala estraga tudo. E que às vezes começa essa briga justamente porque a pessoa do outro lado Uhum. tá ali, a família já chega ali exigindo os seus próprios direitos, e isso às vezes traz até um tratamento de hostilidade para aquela família. Né? Sim, Então, a gente está falando de estar andando na contramão do que deveria ser o esperado e o normal. sim. Né? Então, esse é o grande desafio, eu acho, de quem trabalha na área da perinatalidade, que reflete, que está atualizado, que tem comprovações científicas para argumentar, mas que ainda encontra muitas barreiras em relação aos antigos, aos ensinamentos antigos, o que está acostumado e que está teoricamente dando certo, mas só está dando certo para aquela equipe, não para aquela família, não para aquele bebê.
Legal. Meninas, pra gente encerrar aí, né, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, pro pessoal que tá nos assistindo. Também deixar, né, a sua rede social, onde o pessoal pode estar entrando em contato. Se tiver dúvida, se pode entrar em contato com vocês também pelo Instagram. E aí a Gabi, né, iniciei aí falando sua mensagem pro pessoal e também seu Instagram, né? Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é se informem dos seus direitos, né? A gente tem acesso a tudo isso que a gente comentou aqui, vocês têm acesso muito rápido, simples, Uhum. né? Com celular e internet, que hoje é, né, quase todo mundo tem. A gente consegue pesquisar mais sobre esses temas, se preparar melhor. É muito importante que uma família que vai receber, né, uma criança que está nesse processo de parto, elabore um plano de parto, né? Se vocês vão ter esse parto com plantão, por exemplo, dos hospitais, leve esse plano de parto antes, conversa com a equipe, tenta entender a taxa de cesárea daquele lugar, para a gente ter uma ideia, né, daí se é uma equipe, né, se é um lugar que realmente está dentro do que a gente entende que é um atendimento humanizado, existe uma preocupação com aquela família de fato, né? Não só com as estatísticas, não só com os protocolos, né? Uhum. Então, eu acho que é se informar, procurar bons profissionais, né? Isso é importante, né, Gabi? Você Isso. procurar Uma boa profissionais equipe. certos, né? Exato. E fazer um bom plano de parto e entender que é direito de vocês, né? Que vocês podem brigar por direitos. Meu Instagram é @obstetriz.gabi, né? E, obviamente, podem me procurar se tiverem dúvidas, enfim, ficarei muito feliz em respondê-las. Obrigado, Gabi. Obrigada. Acho que a minha mensagem é muito semelhante à da Gabi, né? É não desistam, entenda que também às vezes a gente brigar com a equipe para proteger o nosso bebê é importante, né? E entender que isso também faz parte de um processo de construção da sua maternidade, da sua paternidade. Então, procurem se informar, façam escolhas mais conscientes. Então, hoje eu vejo muitas famílias, às vezes, trocando parte do enxoval caro por uma equipe, por investimento num processo de cuidado anterior, de busca de informação, de assistência de qualidade. Eu acho que isso super vale a pena. E a gente precisa entender que o bebê precisa encontrar pais, né? Pai, mãe bem organizado e ter um bom acolhimento, uma boa chegada nesse mundo pode fazer muita diferença, independente de onde ele vai dormir, independente da estrutura externa que esse bebê vai ter depois, material, né? Se a gente for bem acolhido, se a família estiver bem estruturada, assim como esse bebê tiver essa assistência, isso pode fazer uma diferença para uma vida. Inclusive na vida adulta desse bebê e na forma como ele vai ter um enfrentamento dos problemas e dos desafios da vida. Então, quero agradecer mais uma vez por estar aqui, né? Já vamos marcar a próxima, porque já tô ficando Já de tem casa. gente querendo fazer com você, a Nutri, Elaine, quero fazer um podcast com Já a... vamos combinar, né, direto. E a Gabi também, eu já tô aqui com vários temas em mente. Vamos fazer planos para 2026, né? E queria agradecer, deixar mais uma vez o meu Instagram, Karen.Godoy, Karen com I e N, gente. É difícil, é culpa da minha mãe. Ponto Godoy Karen Godoy direto, né? Godoy com Y, ponto psico no Instagram. E assim, podem me mandar mensagem no direct também para falar sobre isso. E se o seu bebê, inclusive, foi vítima, ou se você acha que ele pode estar tendo alguma reação em relação a isso, nada como procurar também Sim. uma assistência, porque, como eu disse com a minha filha, a gente tem um trabalho constante de ajudar, de acolhimento, para ressignificar toda a experiência, talvez negativa, que ela tenha Que ela tido teve, né? no momento, tanto do nascimento, quanto de experiências vividas na infância dela, com tantos procedimentos Sim. invasivos médicos, né? Então, acho que nunca é tarde para a gente recuperar e ressignificar algumas coisas na nossa vida. Quero agradecer, né, a Karen novamente por estar aqui no Natcast. Quero agradecer a Gabi, né, por estar participando aí pela primeira vez. E óbvio que vai vir mais vezes com a gente aí, né? A gente espera também.
Então, meninas, gratidão por vocês estarem aqui, né, por Obrigada. falar sobre esse tema. Eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais autoconhecimento, conhecimento de qualidade, né, porque hoje a gente vê o mundo cheio de informações e muitas vezes informações que não ajudam. Então, esse é o nosso propósito aqui, né, no podcast. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do episódio de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.